Saudações, estimados espectadores, aqui é o canal Crasmoto. O que faz a respeitada motocicleta Kawasaki H2R ser tão notável? A H2R tem uma potência de motor enorme. O motor de 1 litro entrega 326 cavalos de potência máxima. Isso permite que a motocicleta ultrapasse a marca de 400 km por hora. Números insanos, não é mesmo? E graças a quê? Correto, turboalimentação. O aumento da pressão do ar na admissão permite injetar mais combustível e, assim, extrair mais potência do motor por unidade de tempo. O supercharger, também chamado de compressor, é dividido em 3 grupos de acordo com o tipo de acionamento: turbocompressores, compressores mecânicos e elétricos. Em um dos episódios, cujo título começa com algumas palavras, eu falei sobre o turboalimentador e seu uso em motocicletas. Se você não assistiu ao episódio sobre turbo, recomendo fortemente. E nesse mesmo vídeo, eu prometi que em um episódio separado, nós iríamos analisar o compressor mecânico e seu uso em motocicletas. E, acredite, esse tema é muito mais amplo do que pode parecer à primeira vista. Convido vocês para falar sobre motos com compressor. Fiquem à vontade, será interessante. Um pouco de teoria. A sobrealimentação mecânica é um dispositivo que aumenta a potência do motor. O compressor mecânico, também conhecido como supercharger ou compressor, é um dispositivo que capta o ar atmosférico através do filtro, o comprime e o envia para o sistema de admissão do motor. Os compressores se dividem pelo princípio de pressurização em volumétricos e dinâmicos. Os volumétricos pressurizam de forma pulsada em volumes específicos. Entre essas construções, podemos destacar os de lóbulos, das empresas americanas Roots e Eaton, os de parafuso, o americano Lysholm e o alemão Mercedes, os espirais, o alemão G. Leder e os de palhetas, o compressor britânico Power Plus, usado nos Morris Gerdes e Rolls-Royce Merlin anteriores à guerra. Os compressores dinâmicos realizam a pressurização com fluxo contínuo. Os compressores dinâmicos acionados são conhecidos apenas do tipo centrífugo. Esse compressor usa uma turbina parecida com a do turboalimentador. Como toda construção, o compressor mecânico tem vantagens e desvantagens. A principal vantagem do supercharger é que, ao contrário do turbo, ele pode fornecer ar sem atraso. O aumento da pressão de sobrealimentação cresce proporcionalmente às rotações do motor. Destaca-se também o menor custo e a instalação mais simples no motor em relação ao turbo. Devido à menor carga térmica, os requisitos de materiais e lubrificação dos componentes são menores que os de um turbocompressor. A principal desvantagem do compressor mecânico é que ele consome parte da potência do motor para seu próprio funcionamento. E às vezes esse valor pode chegar a até 30%. A história da sobrealimentação é interessante e começou em meados do século XIX. Os primeiros chamados sopradores de ar foram criados não para motores. Há informações de que, em 1849, um certo George Jones de Birmingham, Inglaterra, começou a produzir uma bomba de paz para a ventilação de minas de carvão. Outros pioneiros nesse setor são considerados os irmãos americanos Roots, Philander e Francis. Os irmãos trabalhavam com engenharia, uma atividade bastante lucrativa na época da Revolução Industrial. Em 1854, esses dois fundaram a The Roots Blower Company em Connersville, estado de Indiana. A empresa foi construída perto do canal Whitewater, onde havia uma queda d'água de 3 metros e 35 centímetros para movimentar a roda d'água. O torque dessa roda era distribuído para as máquinas da empresa. Em determinado momento, a potência dessa roda já não era suficiente. Para resolver o problema, os irmãos construíram uma roda d'água com pás de perfil interessante que prometia mais potência. Como as pás eram de madeira, incharam e travaram.
Durante a inspeção do equipamento, ao girar as pás a seco, o fluxo de ar soprou o chapéu de um dos irmãos. Nesse momento, um dono de uma siderúrgica estava com os irmãos e, ao notar isso, disse aos Roots que um soprador desses seria útil no setor dele. E aí tudo começou. Em 1860, os irmãos patenteiam a construção de uma bomba para insuflar ar em altos fornos. E em 1875, começa a produção de bombas semelhantes para a ventilação de minas. Só mais tarde, os compressores Roots seriam usados em motores de combustão interna, e seu nome se tornaria um termo comum. Em março de 1878, o engenheiro alemão Heinrich Krieger recebeu a primeira patente para um compressor de parafuso. A construção era um conjunto rotativo de duas lâminas com rotores de formato idêntico. No entanto, essa construção não entrou em produção. No mesmo ano de 1878, o engenheiro escocês Dugald Clerk projetou o primeiro compressor que foi utilizado com um motor. Esse compressor era instalado em um motor a gás de 2 tempos. Quanto ao uso inicial do compressor em motores, já os primeiros projetistas de motores de combustão interna chegaram à conclusão de que a pré-compressão da mistura ar-combustível, antes de entrar nos cilindros do motor, prometia aumentar sua potência sem alterar seu tamanho. Gottlieb Daimler foi pioneiro na sobrealimentação, obtendo em 1885 a patente DRP 34926 para um sistema de sobrealimentação de motor com ignição forçada. A implementação da patente em metal não teve sucesso, o aumento de potência foi insignificante e a implementação técnica muito complexa. Rudolf Diesel também chegou à ideia de usar a compressão prévia do ar na entrada do motor. Em 1896, no segundo exemplar do seu motor, Rudolf Diesel utilizou a sobrealimentação. Praticamente até a Primeira Guerra Mundial, a implementação da sobrealimentação nos motores avançava com passos cautelosos. Em 1905, Alfred Busch, em algumas fontes Busch, obteve a patente para a construção do turbocompressor. A aviação, impulsionada pela Primeira Guerra Mundial, contribuiu significativamente para o avanço da sobrealimentação, por mais estranho que pareça. Na guerra, ficou claro que o avião era uma arma poderosa e eficaz para reconhecimento. Iniciou-se a corrida armamentista, tornando os aviões mais potentes, rápidos e eficientes. Existe um detalhe para a aviação com motores a pistão. Ao atingir uma altitude de 5.000 metros acima do nível do mar, devido ao ar rarefeito, a quantidade de ar que entra nos cilindros diminui. Como resultado, a potência do motor cai pela metade. A sobrealimentação resolveu esse problema e melhorou o desempenho em grandes altitudes na aviação. A baixa temperatura em grandes altitudes reduzia as principais desvantagens dos primeiros projetos de sobrealimentação. O primeiro motor de aviação com sobrealimentação mecânica é considerado o motor rotativo de 2 tempos de Murray-Villiat. Ao atingir a altitude de 5.200 metros, o motor com sobrealimentação apresentou o mesmo desempenho que ao nível do mar. Como isso ocorre? Fabricantes de motores de aviação às vezes desenvolvem motores para carros e motos ou mantêm contato com outros fabricantes. A tecnologia de sobrealimentação rapidamente foi adotada por fabricantes de automóveis e motocicletas. Em 1923, carros de corrida da Fiat e Mercedes passaram a usar compressor mecânico criado por Huygens. E aqui, como de costume, a situação evolui. Alguém foi o primeiro a instalar a Wunderwaffe em um carro de corrida e venceu. Se as condições e regras do jogo permitirem, outras empresas logo pensam: espera, o que eles estão fazendo? E nós somos piores? Também vamos fazer igual, só que melhor, e vamos vencer esses caras atrevidos. Raciocínios parecidos acontecem durante qualquer corrida tecnológica armamentista. Na década de 1920, a sobrealimentação mecânica chega às motocicletas. Ou, para ser mais exato, os fabricantes de motos passam a usar essa tecnologia. E nesse contexto, o que é mais correto fazer? Exatamente, é necessário construir uma motocicleta de corrida de alto desempenho, que supere os concorrentes e, ao mesmo tempo, faça propaganda da empresa como um todo. A primeira motocicleta com superalimentação mecânica surgiu em 1925. Nos anos 30, quase toda fabricante de motos de renome ao menos testava a superalimentação. A AJS Velocette, BMW,
Brooks Superior, DKW, NSU, Moto Guzzi, Gilera, entre outras. Esse foi o verdadeiro auge da era dos compressores, que durou até o início dos anos 50. No entanto, vamos por partes. 1925. No setor de sobrealimentação mecânica em motos, os alemães da Victoria Werk se destacaram. O engenheiro Gustav Steinlein criou essa moto para corridas e recordes. A base era a Victoria KR de produção em série, com motor boxer 500cc, válvulas no cabeçote e montagem transversal no quadro. No motor foi instalado um compressor do tipo Roots, e na primeira tentativa de bater o recorde de velocidade no quilômetro, em 1925, a motocicleta Victoria atingiu a velocidade de 146 km por hora. Após modificações, em 1926, a motocicleta com Adolf Brudes voltou à pista perto de Freiburg e atingiu 166 km por hora. Esse foi o novo recorde absoluto de velocidade para motocicletas na Alemanha. O aparelho não estava livre de defeitos. Por exemplo, devido ao aumento de potência proporcionado pelo compressor, o cilindro traseiro começou a superaquecer. O desenvolvimento das motocicletas com compressor da Victoria Werk foi rapidamente encerrado, enquanto Rudolf Schleicher começou a fabricar compressores na BMW. É possível que houvesse algum tipo de acordo entre a Victoria e a BMW. Há informações de que uma das primeiras motocicletas com superalimentação foi uma máquina com motor JB, construída por Michael McEvoy, da empresa McEvoy Motorcycles, em 1926. No entanto, não encontrei confirmação desse fato. Provavelmente era só um grande Vito impotente, que permitia a moto chegar a 180 a 190 km por hora e bater vários recordes. A primeira motocicleta BMW com sobrealimentação foi a de corrida WR750, lançada em 1929. A ideia de equipar o motor boxer de 2 cilindros com um compressor surgiu ao engenheiro do motociclo de corrida BMW R37, Rudolf Schleicher. Ele trabalhou no desenvolvimento nessa direção, mas saiu da BMW antes de criar o primeiro protótipo funcional. Todo o seu trabalho ele passou para o mecânico de corridas Josef Kopf, assim como para o piloto de fábrica da BMW e campeão alemão dos anos 26 e 27, Ernst Jakob Kahn. Esses dois concluíram o projeto. Os primeiros motores BMW com superalimentação foram testados no banco de provas em 1928. E um ano depois, a motocicleta WR750 estava pronta. Um compressor de paz projetado por Arnold Zoller foi instalado acima da caixa de câmbio e podia fornecer ao motor até 2 bar de pressão conforme as tarefas. Um pouco sobre Zoller. Arnold, de nacionalidade suíça, nasceu em 1882. Ele fez um curso de mecânico na empresa Gebruder Sulzer AG e, em 1906, se formou como engenheiro mecânico no centro técnico da cidade suíça de Winterthur. Já antes do início da Primeira Guerra Mundial, Arnold obteve várias patentes para projetos de compressores. Mais tarde, ele trabalhou nessa área nas empresas Argus Motorengesellschaft, Horch e Her Auto AG. Compressores projetados por Zoller foram usados por empresas como BMW, NSU, DKW e outras. Zoller teve grande importância no desenvolvimento de motocicletas com compressor, e seu nome será citado diversas vezes neste texto. Voltando à BMW VR750, inicialmente o compressor era acionado por uma transmissão por corrente a partir do virabrequim do motor. No entanto, ao longo de alguns anos, a construção do compressor mudou um pouco, assim como o tipo de acionamento. Em 1929, Ernst Henny, com a VR750, estabeleceu um recorde de velocidade média de 216,75 km por hora na prova da milha lançada. Até meados dos anos 30, essa motocicleta participou de corridas de recorde, competindo com as britânicas Zenith, OEC e Brooks Superior. Esse grupo competiu de forma muito ativa durante os anos 30 pelo título de motocicleta mais rápida. No período de 29 a 35, a BMW estabeleceu 5 recordes absolutos, ou seja, o trio britânico quebrou o recorde 4 vezes.
Em 1935, o VR-750 atingiu 255.885 km/h. No entanto, como ocorre em corridas e recordes, nem mesmo a tecnologia mais avançada permanece no topo por muito tempo nesse nicho. Os concorrentes vão criar algo mais potente, rápido e eficiente. Em 1936, a BMW lançou uma motocicleta superalimentada. O modelo era chamado Tipo 255. Outras fontes usam os nomes RS255, RS500 e VR500. O motor, com a mesma configuração típica da BMW, foi reduzido para 492 cm3, mas era mais potente que o VR750. Os cabeçotes dos cilindros receberam 2 comandos de válvulas no cabeçote e 4 válvulas por cilindro. A sobrealimentação ainda era responsabilidade de Zoller. Inicialmente, a potência do motor era de cerca de 60 cavalos, mas até o ano de 39 conseguiram aumentá-la para 68. A motocicleta alcançava 225 km/h e pesava 137 kg. Para a melhor moto de 500 cilindradas da época, a monocilíndrica Norton, esses parâmetros eram 50 CV, 200 km/h e 140 kg. No dia 28 de novembro de 1937, Ernst Hennig colocou um ponto final na competição com os britânicos pelo recorde de velocidade máxima. A BMW de 500 cilindradas com compressor ganhou carenagem e, com o aumento da pressão do turbo, atingiu 108 cavalos a 8.000 rotações por minuto. E na rodovia fechada para a corrida, indo e voltando, Hennig registrou uma velocidade média máxima de 279,503 km/h. Esse recorde vai durar incríveis 14 anos, até o ano de 51. Outra grande vitória da BMW foi a participação da RS 255 na corrida Tourist Trophy na ilha de Man. Em 38, 3 BMW foram para a ilha, 2 deles abandonaram a corrida e um ficou em 5º lugar. Mas já em 39, Georg Maier conquistou a vitória lá. Essa foi a primeira vitória de um participante não britânico na categoria principal de 500 cilindradas, Senior Tourist Trophy. Na era de ouro dos compressores, quem mais se destacou na construção de motos superalimentadas foram os alemães. E havia várias razões para esse fato. Sim, a Alemanha era um dos países mais avançados tecnologicamente do mundo, construindo todo tipo de inovação. Como vocês sabem, corridas e tentativas de recorde são, antes de tudo, um enorme investimento financeiro, que nem sempre garante um lugar no pódio. Além do forte componente tecnológico, o desenvolvimento de carros e motos de corrida na Alemanha dos anos 30 também foi influenciado por um fator político. Com a ascensão de Hitler e dos nazistas, o esporte ficou altamente politizado. Os atletas alemães, com suas vitórias, deveriam demonstrar a superioridade da nação e do regime político estabelecido, atraindo assim novos apoiadores. O automobilismo e o motociclismo eram fundamentais no projeto, recebendo altos investimentos em equipamentos esportivos. A maioria dos recursos foi para as contas da Daimler-Benz e Auto Union. Esse dinheiro foi usado para criar as famosas flechas de prata, mas as empresas de motocicletas também receberam uma quantidade considerável de recursos. E a BMW não foi a única marca que teve sucesso na construção de motocicletas com sobrealimentação. A DKW, outro grupo alemão, também estava pronta para a tarefa do partido e acabou construindo o maior número de motocicletas com sobrealimentação da história. Por quê? Simples. No início dos anos 30, era a maior fabricante de motocicletas do mundo, com 20.000 funcionários. Tecnologia, engenheiros talentosos, produção, testes e dinheiro, tudo isso a DKW possuía. Os especialistas dessa empresa começaram a trabalhar em motores com sobrealimentação ainda no final dos anos 20. Mas esses motores foram feitos de acordo com um esquema completamente diferente, se comparados com a BMW ou a Victoria. Primeiro, os motores eram 2 tempos. Segundo, tinham cilindros em U com 2 pistões cada. Terceiro, eram refrigerados a líquido. Quarto, possuíam compressores de pistão. Esse último fato é ainda mais notável porque o desenvolvimento desses motores incríveis foi realizado por Arnold Zoller, o inventor do compressor de palhetas que leva seu nome.
A preferência pelo compressor de pistão se deve ao fato de fornecer pressão exatamente quando necessário na admissão. Os engenheiros alemães testaram inúmeras opções, com o compressor no cárter e em um cilindro separado, com acionamento direto pelo virabrequim e também por meio de uma engrenagem. A mistura de combustível entra no compressor por válvulas de palheta e uma válvula rotativa cilíndrica. O esquema Garelli com cilindros em formato de U foi escolhido por um motivo específico. Não era possível usar sobrealimentação em um motor 2 tempos de configuração clássica. A mistura ar-combustível simplesmente era expulsa para o sistema de escape. As primeiras motocicletas DKW com sobrealimentação por compressor de pistão foram construídas em 1929 por Hugo Rupp. Eram 2 modelos, um de 173 cilindradas com 12 cavalos e outro de 250 cilindradas com 17 cavalos. Nessas imagens aqui vocês podem observar o esquema do motor. Por volta dos anos 30 surgiram os motores Zoller de 500 e 600 cilindradas com superalimentação. Na segunda metade dos anos 30, Arnold muda radicalmente o desenvolvimento dos DKW com compressor, adotando o esquema com compressor centrífugo. Em outubro de 1937, a DKW preparou vários motores Twin URE modificados, funcionando com metanol, para estabelecer recordes de velocidade. Ewald Klug e seu companheiro de equipe, Walfried Winkler, pilotavam máquinas cuidadosamente ajustadas. A 250 entregava 49 cavalos e a 350 cerca de 60. As motocicletas usavam carenagens especiais para melhorar as características aerodinâmicas. As corridas de velocidade ocorriam na Autobahn, entre Frankfurt e Darmstadt, onde foram estabelecidos 14 recordes de velocidade. Com as motos DKW com compressor, conquistou-se muitas vitórias. A mais notável e significativa delas foi a vitória de Ewald Klug na corrida Tourist Trophy de 1938 na ilha de Man, na categoria 250 centímetros cúbicos. Nem o alto consumo de combustível impediu Klug de vencer. O motor usava cerca de 16 litros a cada 100 km na corrida. Klug venceu 12 das 14 corridas em que participou em 1938, ficando em segundo lugar nas outras 2, o que o tornou campeão europeu na categoria 250. Ao final da temporada, ele venceu o título de campeão dos campeões, prêmio dado aos pilotos que atingem o máximo de pontos nas competições europeias. O auge da engenharia da DKW foi esta motocicleta. Em seu motor 2 tempos oposto, 4 pistões se movem em 2 cilindros, um em direção ao outro. O desenvolvimento deste aparelho único começou em 1936. O projeto se mostrou interessante e promissor. Foram planejadas versões do motor com 250, 350 e 500 cilindradas, mas a DKW já tinha motos com compressor que se destacavam nas corridas. O projeto ficou de lado por muito tempo, até que a guerra começou e as corridas perderam prioridade. Em 1945, a fábrica da DKW em Schopal ficou sob influência soviética. A administração soviética tomou conhecimento desse desenvolvimento e considerou apropriado concluir o projeto com o objetivo de enviar uma certa quantidade de equipamentos, bem como documentação, para o Escritório de Projetos de Engenharia de Motocicletas de Serpukhov, para uso em corridas e tentativas de recorde. Em 1945, foi criado o Escritório Especial de Projetos e Engenharia número 10, nas instalações da DKW, reunindo os principais engenheiros. Eles receberam a tarefa de construir uma motocicleta. Entre 1946 e 1948, foram feitos 4 modelos de 350 cilindradas e um de 250. As potências eram de 60 e 45 cavalos, respectivamente. Na Alemanha, após o fim do SKTB-10, o piloto Kurt Kuhnke se interessou pelo projeto e, com engenheiros da DKW, construiu uma moto de corrida de 250 cilindradas. Segundo outras informações, um dos motores construídos foi escondido da administração soviética e enviado para a Alemanha Ocidental. Kurt competiu com essa motocicleta em 1950 e 1951. O aparelho permanece preservado atualmente. Ainda vamos falar em outro capítulo sobre as tecnologias de compressor da DKW que chegaram à União Soviética. A terceira empresa alemã a construir uma motocicleta
com superalimentação foi a NSU, que, mais tarde, desenvolveu uma motocicleta de corrida com compressor. Isso aconteceu em 1938. A motocicleta, criada por Albert Roeder, tinha motor de 2 cilindros, válvulas no cabeçote e 350 cc, gerando cerca de 50 cavalos. A NSU participou do Tourist Trophy de 39, mas não conseguiu uma vitória marcante. A motocicleta era bruta, pouco confiável e pesava 155 quilos, considerado alto. Esses eventos da NSU só foram lembrados após a guerra. Em 1948, uma 350 com compressor começou a correr, e em 1949, um modelo similar de 500 cilindradas estava pronto para competir. Seu motor de 2 cilindros em linha entregava 85 cavalos de potência. A motocicleta era usada em corridas tanto solo quanto com sidecar. Em 1950, o motor foi aprimorado e passou a fornecer estáveis 98 cavalos de potência máxima. A NSU de meio litro chegava a 240 km por hora e, de 1948 a 1950, foi campeã da Alemanha. Nos anos 50, a NSU destacou sua tecnologia com 2 recordes. Em 1951, a moto de corrida de 500 cilindradas com compressor ganhou carenagem. O aparelho recebeu o nome de Delfin 1 e nele, Wilhelm Gertz, na pista perto de Munique, acelerou até a velocidade máxima de 290 km por hora. Esse foi um novo recorde mundial. Em 1956, o bólido Delfin 3 melhorou o resultado e quebrou o recorde de 1955 de Russell Height, na Vincent. No Salar de Bonneville, o NSU com compressor atingiu a marca de 338,99 km por hora. Naquele momento, o conjunto motriz do NSU foi ajustado para 110 cavalos de potência a 8.500 rotações por minuto. Você pode perguntar, Crasmoto, espera aí, e onde estão as menções às motos italianas e britânicas com compressor? Um pouco de paciência, amigos. Eu decidi falar sobre as motos alemãs em um bloco separado e agora vamos analisar os projetos de outros países. Itália, conhecida pela grande indústria de motocicletas. No início dos anos 1930, a ideia de uma moto com superalimentação passou a interessar engenheiros das marcas italianas. Tudo acontece pelo mesmo princípio mencionado no início da matéria. Provavelmente Moto Guzzi ou Gilera pensaram: só a BMW pode usar compressor e vencer? Vamos fazer o nosso também. Em 1931, a Moto Guzzi desenvolvia uma 500 cilindradas de 4 cilindros com compressor para corridas e recordes. Mas em determinado momento, a diretoria da empresa considerou o projeto complicado e caro demais. A primeira entre as empresas italianas a apresentar uma motocicleta de trabalho com supercharger será a Gilera, mas a história do modelo básico Randini não começou na Gilera. Naquela época, o futurista 4 cilindros em linha transversal foi desenvolvido em meados dos anos 20 por 2 engenheiros italianos, Carlo Giannini e Piero Rimor. Eles colocaram o 4 cilindros transversal ao eixo da moto para melhorar a refrigeração. Após alguns anos, o motor de 500 cilindradas com comando de válvulas no cabeçote ficou pronto, entregando cerca de 28 cavalos de potência. A motocicleta da OPRA estreou na Exposição de Milão em 1928. Havia grandes expectativas nas corridas, mas técnica e pilotos não tiveram sorte. O Conde Bonmartini, que financiava o projeto, também era piloto de corridas e aviador. No começo dos anos 30, ele fundou a Companhia Nacional de Aeronáutica. Em 1933, ele quis aprimorar a tecnologia e percebeu que a sobrealimentação poderia ser a chave para seu sucesso. O motor foi totalmente redesenhado. Cilindro, pistão modificados, bloco inclinado, 45 graus para frente para acomodar o compressor, adição de um segundo comando de válvulas, refrigeração líquida e compressor Roots instalado. Em 1934, o carro ficou pronto para testes e Graf o batizou de Randini, que significa andorinha. Ela estreou no Grande Prêmio de Trípoli em 1935, onde Taruffi e Rassetti ficaram em primeiro e segundo lugar. A motocicleta CNA Randini tinha carenagem,
Mas no Grande Prêmio da Itália, a andorinha não teve a mesma sorte. No máximo, 5º lugar. Apesar disso, Taruffi quebrou vários recordes de velocidade, com o melhor sendo 244,62 km por hora. Naquela época, o Conde Bonmartini decidiu se aposentar e vendeu a empresa CNA para a Organização Aeronáutica Caproni. A Caproni não se interessava por motos e pediu a Taruffi que achasse um comprador. E foi aí que a empresa Gilera apareceu. Eles se interessaram pelo Randini, compraram todas as 6 motocicletas e conseguiram o apoio de Taruffi. A motocicleta foi aprimorada e em 1937 obteve bons resultados no Grande Prêmio. Em outubro do mesmo ano, a Gilera Randini deteve por pouco tempo o recorde absoluto de velocidade. Na pista A4, a motocicleta com Taruffi ao volante atingiu a velocidade de 274,18 km por hora. Esse recorde duraria pouco mais de um mês, até ser superado por Ernst Henn em uma BMW. Em 1939, a Gilera 500 desenvolvia 92 cavalos de potência a 8.000 rotações por minuto, o que era um excelente desempenho. A Gilera interrompeu o desenvolvimento dos compressores devido à guerra. No entanto, o modelo Randin terá uma enorme influência sobre os aparelhos desta marca no pós-guerra. Moto Guzzi e Benelli começaram usando compressores em motores monocilíndricos, o que gerou vários problemas. O compressor fornece pressão contínua, mas o motor só recebe mistura quando a válvula de admissão abre. Nos outros 3 tempos, a pressão no coletor de admissão pode subir a níveis perigosos. Por isso, foi necessário instalar também um reservatório entre o compressor e o motor. Todas essas dificuldades foram injustificadas. Em 1939, engenheiros da Moto Guzzi retomaram a sobrealimentação e criaram um motor 3 cilindros em linha, 500 cilindradas e 2 comandos de válvulas no cabeçote. Sua potência projetada era de 80 cavalos. Acima da caixa de câmbio, que tinha 5 marchas, era instalado um compressor de pás cassete. A motocicleta foi finalizada em 1940, mas a guerra a interrompeu. A Benelli também se atrasou. Nos anos 30, suas motos iam bem nas corridas, mas em 38 e 39 foram superadas pelas DKW superalimentadas. Giuseppe Benelli decidiu que, para manter a superioridade, ele também precisava usar um compressor. A Benelli de corrida com compressor ficou pronta em 39. A máquina com 4 cilindros em linha, 250 cilindradas, comando de válvulas no cabeçote e compressor Roots entregava 52 cavalos a 10.000 rotações por minuto. Após os testes realizados por Salvatore Baranchiani na estrada Pesaro-Fano, onde ele atingiu uma velocidade de mais de 230 km por hora, a minúscula máquina de corrida foi apresentada na exposição de Milão em dezembro de 39. A Benelli com compressor era bem mais potente que a DKW e tinha grandes chances de superar os alemães, mas a história foi diferente. E aqui chegamos à Terra da Névoa. O que você acha, né? Os engenheiros de lá apenas sentavam e observavam as vitórias e recordes da BMW, DKW e Gilera? Claro que não. Lembra quando falei sobre os recordes da BMW VR750? Eu mencionei o trio britânico que fazia concorrência aos alemães. Chegou a hora de falar sobre isso. Os britânicos há muito tempo competem para ver quem tem a moto mais rápida. Pilotos, engenheiros, equipes e empresas inteiras participavam dessa competição. A aposta foi feita em motos com grandes motores V-twin e carenagens mínimas. As tentativas de recorde britânicas eram em Brooklands, mas a pista não era ideal. Logo encontraram uma estrada longa e plana na França, perto de Arpajon. Depois, essa região ficou conhecida como o local da taxa de velocidade de Montlhéry. Até 1929, os motores V-twin atmosféricos de 1 litro da Jabi não podiam mais ser aprimorados, limitando as motos a 205 a 210 km por hora. Chegou o momento de usar a sobrealimentação. Vale destacar que o trio formado por OEC, Brugg Superior e Zenith era muito unido. Naturalmente, havia um espírito de competição entre eles, mas muitas vezes todos esses cavalheiros trabalhavam juntos para trazer prestígio ao seu país. Enquanto isso, grandes fabricantes como Norton, Birmingham Small Arms e Triumph evitavam o tema das corridas de velocidade. No Reino Unido,
A Zenith era a fabricante de motocicletas mais dedicada aos recordes de velocidade. No auge da fama, entre 1918 e 1930, conquistaram mais estrelas douradas e recordes de velocidade em Brooklands que qualquer marca, exceto a BMW. Mais uma motocicleta Zenith com o grande motor Twin JAP foi preparada para 1926. Sua construção era aprimorada a cada ano, atingindo o auge da perfeição em 1930, quando esse modelo recebeu um compressor. O potencial do motor Twin de 1 litro era de cerca de 80 cavalos de potência a 6.000 rotações por minuto. Em 1930, em Cork, na Irlanda, Joe Wright estabeleceu o recorde mundial absoluto de velocidade, alcançando a marca de 242,5 km por hora, porém a história desse recorde envolve confusões e desentendimentos. Segundo a Federação Internacional de Motociclismo, o recorde de novembro de 1930 ainda é atribuído a uma motocicleta OSC Temple J.A. Prestwick. Joe Wright, na verdade, estabeleceu o recorde de velocidade terrestre em uma motocicleta OEC em 31 de agosto de 1930 em Arpajon, França. Mas em menos de um mês, Ernst Hennig na BMW mostra um resultado melhor. Em resposta, os britânicos estavam determinados a atualizar o recorde e se preparavam para a corrida em Cork, Irlanda, em novembro. Apesar da prontidão da OEC, naquele dia de novembro de 1930, em Cork, havia um par de motocicletas presentes. A OEC, preparada pelo experiente especialista Claude Temple, e uma Zenith JAB reserva com superalimentação, caso o primeiro motociclo apresentasse problemas. E foi exatamente o que ocorreu. Em 6 de novembro, a OEC quebrou e Joe Wright teve que ir para a Zenith e acelerar até os desejados 242,5 km por hora por alguns dias. Mas o recorde oficial foi registrado com a OEC, que havia sido declarada como a motocicleta na qual o recorde seria estabelecido. Isso ocorreu possivelmente porque, em 1930, a Zenith estava falida e só sobreviveu até 1948 por injeções de dinheiro. E essas cenas, encenadas para a história, já foram feitas com a motocicleta OEC. Em termos de motorização, as motocicletas eram idênticas. Na OEC chama a atenção a suspensão dianteira única. Esse sistema permitia obter maior estabilidade durante a corrida em linha reta em alta velocidade. É isso aí, certo? E como estava a situação com a Brooks Superior? Em 1930 surgiu a Brooks Superior com Supercharger, mais uma versão recordista com motor jab de 2 cilindros. Essa bela motocicleta iria competir pelo título de mais rápida até o ano de 1937, inclusive. Em 1936, o piloto Eric Ferikov atingiu 263,64 km por hora com essa motocicleta em Gion, Hungria. No ano seguinte, Eric superou seu recorde ao atingir 273,25 km por hora e também estabeleceu um novo recorde de velocidade para motocicletas com sidecar. Em novembro de 1937, Ernst Hennig, da Alemanha, quebrou o recorde. No mesmo mês, Eric Ferikov voltou à Hungria. Ele conseguiu acelerar sua Brooks Superior até cerca de 270 km por hora, quase um novo recorde. Mas perdeu o controle e, junto com a motocicleta, saiu da pista. Eric, ainda com vida, foi levado para a clínica universitária, onde faleceu sem recobrar a consciência. Outro aparelho bastante interessante foi este Zenith JB, modificado em 1931 a 1932 por Roberto Cigram, na empresa Arus King. O motor duplo JAB tinha capacidade de 1,7 litro e o compressor estava localizado acima da caixa de câmbio. A motocicleta recebeu o nome de Super King, segundo informações não totalmente confirmadas. Cigram tinha o recorde de velocidade da América do Sul nos anos 30, cerca de 250 km/h. Nos anos 30, nas corridas na Ilha de Man, destacavam-se a Velocette 350cc e a Norton 500cc. Em 1937 e 1938, os britânicos notam a superioridade da BMW e de vários modelos DKW nas corridas de estrada. Para os orgulhosos da Ilha Nebulosa, isso era inaceitável. E duas empresas, Velocette e AJS, decidiram finalmente criar motocicletas com superalimentação.
Vamos começar com a AJS. Em 1935, na exposição em Olímpia, foi apresentado o motor V4 de 500 cilindradas com válvulas no cabeçote, criado por Bert Collier, além de uma motocicleta de rua com esse motor. O modelo não chegou a ser produzido, mas até 1938 evoluiu de versão civil para corrida, com compressor Zoller. Porém, o motor superaqueceu muito, exigindo refrigeração líquida. Em 1939, a motocicleta já estava quase pronta para corridas. Seu motor V4 de 500 cc e 50 graus gerava 55 cavalos. Duas AJS V4 competiram no Tourist Trophy na ilha de Man em 1939, mas ficaram em 11º e 13º, devido às frequentes paradas para reabastecer água no sistema de refrigeração. O V4 esteve no Grande Prêmio de Ulster e era a moto mais pesada da prova, com 185 quilos. Isso não impediu a AJS de bater um recorde de velocidade média acima de 160 km por hora por volta. É verdade que depois a motocicleta abandonou a corrida por causa de uma quebra no garfo. Em 1946, a AJS 54 ainda participou de algumas corridas e venceu uma na Bélgica. A AJS iniciou o desenvolvimento de uma nova moto de corrida com motor duplo em linha horizontal superalimentado, mas em 46 tudo acabou. O segundo desses aparelhos é o Velocette Rover, criado por Charles Udall, da Veloci Limited. Charles projetou uma motocicleta totalmente nova e um motor para ela. À primeira vista, parece um motor de 2 cilindros em linha, mas ao analisar o desenho, nota-se que é um conjunto duplo. Os dois virabrequins do roarer giravam em direções opostas, neutralizando o torque reativo. Basicamente, era uma versão britânica do lendário Flat Twin da BMW, mas com cilindros verticais e os defeitos da empresa bávara corrigidos. O Velocette 2 cilindros tinha 500 cc, cerca de 54 cavalos e chegava a 225 km por hora. Stanley Woods testou publicamente a Rover no Tourist Trophy da ilha de Man em 1939, mesmo sabendo, junto com a fábrica, que a moto não estava pronta para as corridas. Eles também sabiam que a guerra era inevitável, e a equipe britânica queria enviar um sinal para seus rivais europeus. Não precisamos de financiamento do governo fascista para criar as motocicletas mais tecnicamente avançadas do mundo. A Rover passou pela pista apenas uma vez. Ao final do capítulo surge uma dúvida. Por que não há motocicletas superalimentadas vindas dos Estados Unidos? Afinal, é um país tecnicamente avançado e os fabricantes de motos lá são sérios. Nos anos 1920, o motociclismo nos Estados Unidos da América seguiu um caminho de desenvolvimento próprio e isolado. Os americanos não competiam na Europa e criaram suas próprias regras e corridas em seu continente. Assim, os Estados Unidos da América não foram envolvidos na corrida dos motociclos com compressor. No final do capítulo surge mais uma pergunta. Quando terminou a era de ouro do compressor? Isso aconteceu no verão de 1946, quando a Federação Internacional de Motociclismo decidiu proibir a sobrealimentação nas corridas de estrada. O argumento era simples. Compressores causavam grande diferença entre motos de corrida e de produção. As corridas com compressores continuaram em 2 países, Alemanha e União Soviética. A Alemanha seria aceita na Federação Internacional de Motociclismo em 1951 e a União Soviética em 1956. E mais ou menos nessa época, nesses países, os trabalhos com motocicletas superalimentadas seriam encerrados. Se o evento de 1946 não tivesse ocorrido, a indústria moderna de motocicletas poderia ser diferente. O avanço dos motores de corrida superalimentados provavelmente teria influenciado veículos civis também. Após o capítulo anterior, surge a dúvida: como era a situação das motos com compressor na União Soviética? Como se sabe, no que diz respeito à fabricação de motocicletas, a União Soviética estava entre os países que corriam atrás. A maioria da tecnologia vinha das melhores inovações estrangeiras, principalmente alemãs. Após a Segunda Guerra Mundial, a potência vencedora obteve toda a documentação da fábrica DKW e seus especialistas, já que estavam em sua zona de ocupação. Na República Democrática Alemã, em Chapal, sob liderança da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o novo escritório de design número 10 montou 5 motocicletas DKW
com motor 2 tempos de pistões opostos. Todos esses veículos foram enviados para Serpukhov junto com a documentação. Essas motocicletas, chamadas de corrida com compressor, que significa de corrida com compressor, participaram de várias competições nacionais até o final dos anos 40. Esse motor também foi instalado no carro soviético de Rekord Zvezda 1. Esse carro leve, no outono de 1946, atingiu a velocidade de 139,6 km por hora, na distância de 1 km. Esse resultado foi homologado como o primeiro recorde de velocidade do pós-guerra na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1947 surgiu o carro de corrida Zvezda 2, com motor mais potente devido à pressão do turbo aumentada. O carro bateu o recorde de velocidade com 165,89 km por hora em Serpukhov. O trabalho estava sendo realizado ativamente em motocicletas feitas segundo o esquema Gorelli, com turboalimentação. As pesquisas locais também se apoiavam na experiência e avanços dos engenheiros alemães. No escritório de projetos de motocicletas da União, perto de Moscou, foram criados 3 modelos de motos de corrida com turbo na segunda metade dos anos 40, modelo B, 125 cm3, 17 CV e velocidade máxima de 140 km por hora, com o modelo 2B, 250 cm3, 40 cavalos de potência e 175 km por hora, com o modelo 3V, 350 cm3, 55 cavalos e 200 km por hora. Essas motos eram usadas principalmente para corridas de recorde, não de circuito de estrada. Outro aparelho interessante foi a motocicleta de corrida feita na fábrica de motores de Gorky, a GMZM-35, projetada em 47 por Naum Gudkin. O conjunto motriz de 339 cm3 entregava 22 cavalos de potência máxima. Atletas conseguiam elevar essa potência para até 30 cavalos. A motocicleta era conceitualmente parecida com a BMW, mas o seu motor apenas se assemelhava ao alemão. Gudkin realizou um enorme trabalho na criação de um motor boxer de pequeno volume com cárter seco. Em 49 foi instalado um compressor de palhetas na M35 e a motocicleta recebeu o índice M35K. A potência do motor conseguiu ser aumentada para 44 cavalos. Na M35K, com carenagem e sidecar, atingiu-se 191 km por hora, recorde mundial da época, na categoria até 350 cc, com sidecar. Outra motocicleta com compressor foi feita em Verbit a partir do modelo de corrida M75. Aqui está uma foto dele que foi preservada. Outra página marcante dos motociclos com compressor na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foram as cometas de Nikolai Shumilkin. A história das motocicletas recordistas de Nikolai Nikiforovich começou ainda em meados dos anos 30. Alega-se que Shumilkin foi o primeiro engenheiro na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a instalar um compressor mecânico em uma motocicleta. Durante a guerra, Nikolai Shumilkin trabalhou na fabricação de peças para a aviação. Ao mesmo tempo, ele buscava informações sobre motocicletas BMW para se dedicar ao hobby após a guerra. Após vencer, Shumilkin passou a trabalhar na motocicleta BMW Cometa 2. Ele usou como base a BMW R51, uma das melhores motocicletas de 500 cilindradas da época. O engenheiro preparou novos cilindros e válvulas, fabricou pistões e aumentou a taxa de compressão para 7. Ele utilizou lubrificação por cárter seco. Shumilkin equipou a Cometa 2 com um compressor Zoller, acionado por engrenagens a partir do virabrequim. A versão da Cometa 2 de 46 podia se orgulhar de 41 cavalos de potência. Em 51, o entusiasta soviético conseguiu aumentar a potência do motor para 55. Assim, Shumilkin quebrou o recorde absoluto da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no quilômetro, atingindo 204,89 km/s. Um ano depois, Nikolai reduziu a taxa de compressão e aumentou a pressão do turbo. A BMW 500 passou a entregar 70 cavalos de potência. Nesse ano, a velocidade recorde foi de 211,76 km por hora. Depois, ele tentou suas habilidades pilotando uma motocicleta com sidecar. O recorde foi de 179,7 km por hora. Por volta de 1953, o engenheiro do Instituto de Aviação de Moscou, Blinov, sugeriu a ideia de um carenagem.
Em 1954, a carenagem foi instalada em um novo projeto de motocicleta. Assim nasceu a terceira cometa. A pressão do compressor aumentou para 1,8 atmosferas. Como combustível, foi utilizado metanol. A potência chegou a cerca de 90 cavalos. Em 1954, na Cometa 3, foi estabelecido um novo recorde nacional na classe 500 cilindradas para motocicletas com sidecar, 198,19 km por hora. No fim do ano, a velocidade subiu para 223,663 km por hora. Nikolai Nikiforovich realizou sua última corrida na Cometa 3 em 1958, no quilômetro 69 da estrada Moscou-Minsk. Ao longo da carreira, o construtor e entusiasta das corridas estabeleceu cerca de 100 recordes nacionais. Logo, o lendário mecânico deixou o motociclismo devido à sua idade avançada. Em 1956, a União Soviética entrou na Federação Internacional de Motociclismo. Já fazia 10 anos que motocicletas com superalimentação eram proibidas em corridas de estrada. Assim acabou a história das motocicletas soviéticas com compressor. No século XX, o superalimentador em motos foi esquecido por muito tempo. Nas corridas, essa tecnologia foi proibida. Os compressores duraram mais em tentativas de recorde, como na NSU Delfim 3. Já nas décadas de 60 e 70, construções com turbocompressor tiveram sucesso em recordes. No uso civil, instalar turbo em motocicleta não fazia sentido, pois aumentava custo e complexidade. Mas o mais importante é que a motocicleta, mesmo com um motor aspirado, já era capaz de apresentar um desempenho dinâmico muito bom. Nos anos 80, grandes fabricantes de motos investirão temporariamente no turbo, com destaque para italianos e as 4 grandes japonesas. Porém, a tecnologia não se justificará e representará uma fração insignificante da produção total de motos. Eu falei mais detalhadamente sobre o turbo neste vídeo aqui. Eu já disse que desde 1946 o Supercharger foi proibido nas corridas. No entanto, a tecnologia não desapareceu e com o desenvolvimento da cultura do tuning, perto do final do século XX e nas décadas seguintes, há uma quantidade considerável de veículos nos quais entusiastas instalaram superchargers em oficinas. As motivações deles podem ser variadas, desde o desejo de ter uma moto diferente de todas as outras até ser o mais ousado e rápido do grupo. Entusiastas já instalaram supercharger em vários tipos de motos, de Harley Davidson e Honda Goldwing a esportivas japonesas e pequenos ciclomotores. Essa tendência de customização acabou sendo grande o suficiente para criar empresas e companhias que fabricam e vendem kits prontos de sobrealimentação para modelos populares de motocicletas. As mais conhecidas entre essas empresas são Hotrex, ProCharger e TTS Performance. Esse movimento se destacou especialmente nos Estados Unidos com as motocicletas Harley Davidson. Olhem só para esses monstros. No mundo moderno, há outra motocicleta de destaque com sobrealimentação. Esta é, provavelmente, a primeira motocicleta de produção em massa com compressor disponível para compra e a maioria das versões pode ser usada em vias públicas. Este é o Kawasaki H2R, assim como o A2H2SX e o Naked ZH2. A história do Kawasaki H2R começou nos anos 2010. Há informações de que a Kawasaki trabalhou intensamente nesse projeto desde 2013. Supunha-se que o modelo Sport Touring ZZR 1400 seria radicalmente reformulado. No entanto, a Kawasaki seguiu por outro caminho. Em setembro de 2014 foi anunciada uma nova moto, a H2R, com supercharger mecânico. Um ano depois, a motocicleta foi apresentada ao público. O H2R nasceu graças à longa corrida entre as fabricantes de motos, principalmente as japonesas, pelo título de criadora da motocicleta mais rápida e potente. Por que a Kawasaki? Ela não fabrica só motocicletas, quadriciclos e jet skis. Ao longo de sua longa história de 138 anos, a Kawasaki Heavy Industries se envolveu em muitas áreas,
locomotivas ferroviárias, navios e submarinos, projetos de infraestrutura, aviação, principalmente militar, fabricação de motores e assim por diante. Depois de listar tudo isso, nem é preciso dizer que a corporação já domina há muito tempo o trabalho com materiais e tecnologias avançadas. A Kawasaki Ninja H2R tem motor de 4 cilindros em linha, 16 válvulas 1 litro e compressor centrífugo. Nas primeiras versões da motocicleta, o motor alcançou até 310 cavalos de potência e 165 Nm de torque. Depois, a potência subiu para 326 cavalos. O compressor centrífugo dinâmico foi escolhido por um motivo. Em primeiro lugar, ele gera pressão de forma constante e não em porções, o que é ideal para um motor de 4 cilindros em linha. Em segundo lugar, esse tipo de compressor aquece menos o ar que entra. Esse fato permitiu que no H2R dispensassem o intercooler. A turbina do compressor é acionada mecanicamente, graças ao uso de uma transmissão planetária. Quando o virabrequim gira a 14.000 rotações por minuto, a turbina faz 130.000 rotações. A Kawasaki H2R foi a primeira moto no mundo com motor de 1 litro a gerar mais de 300 cavalos de potência. Isso é um enorme prestígio para a empresa. Além de um excelente motor potente, a Kawasaki criou uma ciclística incrível, além de um kit aerodinâmico único com asas e outros detalhes. É possível perceber a grande experiência da empresa na construção de aeronaves. Ainda em 2014, a motocicleta foi testada em túnel de vento. Sua carenagem mostrou ser eficiente em velocidades de até 700 km por hora. A H2R tem potencial incrível. A moto vai de 0 a 100 em menos de 2,5 segundos e chega a 400 km por hora. Em 2016, o piloto Kenan Sofuoglu, pentacampeão do Superbike, alcançou 400 km por hora na ponte Osman Gazi em Istambul. Ele foi do zero à velocidade máxima em só 26 segundos. No ano anterior, James Hiller completou uma volta no circuito da Ilha de Man. Foi uma exibição, de fora da competição. A motocicleta teve ótimo desempenho na corrida e quebrou o recorde de velocidade na Ilha de Man com 332 km por hora. A versão civil da H2, com potência de 220 cavalos, e a partir de 19,228, também possui uma série de recordes. Na prova de 1/4 de milha, a H2 marcou 9,62 segundos, com saída a 244,64 km/h. O recorde de velocidade máxima da H2 original é 337,06 km/h. E após um pequeno ajuste nas corridas de velocidade terrestre Mojave Magnum, Kent Kunitsugu alcançou a marca de 365,2 km por hora. A H2R por muito tempo se tornou objeto de desejo de muitos. Os pilotos de sofá logo tiraram os pôsteres da Yamaha R1 e BMW S1000RR de seus quartos e correram à banca buscar pôsteres da Kawasaki. Uma das últimas versões da família de Kawasaki com compressor foi, em 2019, o modelo Naked ZH2. Ele é similar à H2SX, mas o equipamento da Z é bem mais simples. Na Naked com compressor foram usados componentes mais simples na suspensão e no sistema de freios. Também falta uma série de assistentes eletrônicos. Atualmente, a família de motos Kawasaki com compressor é o topo em desempenho e emoção por litro de cilindrada do motor. Surge uma pergunta bem natural. E as outras montadoras? Será que elas aceitaram a superioridade da Kawasaki? Acho que não, e provavelmente já estão desenvolvendo motos com sobrealimentação. Das notícias recentes, a Honda Africa Twin 1100 tem sobrealimentação. Essa notícia apareceu no final de 2023. Sabe-se que a Honda patenteou um sistema de sobrealimentação que fica acima da caixa de câmbio. No entanto, quando exatamente o modelo África com compressor será apresentado ao público ainda não foi divulgado. E, na verdade, nem se sabe se será apresentado. Por que a Honda decidiu aumentar a potência do seu Touring Enduro? Tem uma teoria de que isso ocorre pela tendência de aumento do volume e potência dos motores das grandes motos Adventure. Há 10 ou 15 anos, carros com 1.000 a 1.200 cilindradas e 90 a 120 cavalos eram a média do mercado.
mas hoje essa média subiu para 140 cavalos. A cilindrada aumentou, o Ganso agora tem 1.300. Quais novas motos com turbo serão lançadas? Só o futuro dirá, e nós vamos ficar de olho nisso. No entanto, esse tipo de moto dificilmente será popular, pois o compressor é tecnológico, caro e o preço alto não favorece as vendas. Na maioria dos casos, motos com motor a combustão interna seguirão sendo aspiradas naturalmente. Amigos, este episódio está chegando ao fim. Neste material bastante extenso, tentei analisar detalhadamente a história e alguns modelos específicos de motos com sobrealimentação mecânica. História de corridas, recordes, velocidades incríveis e do voo do pensamento engenhoso. Relata a luta por prestígio e títulos entre fabricantes de motos, engenheiros, projetistas e países, e também de uma série de eventos que influenciaram esse setor. Espero que essa história tenha sido interessante e informativa. Se for realmente assim, a melhor coisa que você pode fazer para promover este vídeo é compartilhá-lo com bons conhecidos e amigos que se interessam por motocicletas e tecnologia. Comente e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. A movimentação no canal me motiva a seguir reunindo fatos detalhados e criando excursões informativas sobre a história das motocicletas. Agradeço especialmente a quem apoia financeiramente meu canal pelos dados bancários na descrição. Este foi o canal Crasmoto. Até a próxima.